Olá pessoal, tudo bem? Então nós chegamos hoje com mais um capítulo deste livro, Nos Domínios da Mediunidade. E nós chegamos então no capítulo 6º, que se chama Psicofonia Consciente. É muito interessante que esse capítulo ele vem narrar o episódio da comunicação, da mediunidade, como se opera esse intercâmbio entre a espiritualidade amiga, o atendimento espiritual, esse atendimento imediato, essa verdadeira enfermagem espiritual que acontece nos inúmeros trabalhos mediúnicos, a que conhecemos, a que ouvimos falar. É interessante que nós, para quem não conhece, para quem nunca participou de um trabalho mediúnico, é importante imaginar que essa comunicação, quando um médium, né, aquela pessoa que tem a mediunidade, que é o intermediário entre o plano espiritual e o plano físico, ele vai dar oportunidade para esse espírito desencarnado falar, seja ele um sofredor, seja ele um espírito que está precisando de ajuda, seja ele um protetor. Ele vai dar oportunidade, o espírito não entra dentro do médium, no corpo do médium, não toma o corpo do médium. Essa comunicação é mental. E nesse capítulo desse livro é bem interessante, porque o André Luiz narra aí, sob a ótica da espiritualidade amiga, como se opera essa comunicação desse espírito sofredor. Então, eu até pretendo fazer alguns vídeos mais detalhados, explicativos, à luz do Livro dos Médiuns, para corroborar com esses vídeos que nós estamos fazendo, que são estritamente o resumo do que está escrito na obra Nos Domínios da Mediunidade. Então vejam que esse capítulo, que se chama Psicofonia Consciente, ele vai nos narrar que comparece no trabalho, então, um infortunado solteirão, desencarnado, que guarda consciência da própria situação. Ele estava num verdadeiro processo obsessivo com uma jovem encarnada. Um afeto de outra vida, eles tinham uma união, nesse capítulo não explica, mas o que é falado é que eles viviam em verdadeira simbiose. Como realmente acontece nas plantas, que uma planta necessita da outra para viver. Então eles estavam entrelaçados, envolvidos, sugando energias um do outro. E isso aconteceu de tal maneira que a jovem encarnada, num verdadeiro processo obsessivo, estava doente, sem energias, não se alimentava. Porque vejam que interessante, esse espírito que ia dar comunicação, ele estava sugando as suas energias, dos seus alimentos, de tudo que ela se nutria. Vejam que interessante, como se processa a questão da sintonia mental com os espíritos sofredores, com aqueles desafetos do passado. Então, o Aulus coloca que esse espírito que iria dar comunicação havia desencarnado em vitalidade orgânica. Então, quando ele desencarnou, ele vivia em festiva loucura, com drogas, ele se intoxicava, então seu corpo cadaverizou-lhe. E quando não conseguia mais sinal de habilitação para conchegar-se às verdades do espírito. Então, ele desencarnou numa condição muito triste. Vejam, muitas vezes, nesse momento que nós estamos vivenciando, a importância da conduta, a importância de evitar os alcoólicos, de não ter vícios, porque se desencarnamos, essa situação piora, nós ficamos numa condição muito triste na espiritualidade amiga. Então, eles colocam aqui
que essa simbiose em que vivia o desencarnado e encarnado havia 5 anos sucessivos. Vejam, contudo agora a moça estava subnutrida, perturbada e acusava de desequilíbrios orgânicos. Então ele colocou o Aulus que seria necessário o afastamento desses fluidos que a envolviam, para que então quebrasse aquela sintonia da encarnada com o desencarnado. Assim como a coluna abalada pelo abraço constringente da Hera reclama limpeza em favor do reajuste. Então vejam que interessante que toda essa situação ela aconteceu e a médium que iria dar essa oportunidade para o espírito, dar a passagem, era a Eugênia. E aqui nesse capítulo ele coloca detalhes, como é que se opera a comunicação. Eugênia afastou-se do corpo, afastou-se o seu espírito, o corpo dela ficou, o espírito se afastou, mantendo-se junto dele a distância de alguns centímetros, enquanto que, amparado pelos amigos que o assistiam, o visitante, esse que havia desencarnado numa condição muito triste, sentava-se rente, inclinando-se sobre o equipamento mediúnico, ao qual se justapunha a maneira de alguém a debruçar-se numa janela. Vejam que interessante. Então, é importante que a gente tenha em mente, quando acontece a comunicação entre os encarnados e desencarnados, ele fica próximo. E a médium, ela também se afasta um pouco, mas ela fica do lado. Ela não pode permitir o afastamento total. E aqui, eles colocam uma lição muito importante também para quem está estudando a mediunidade, que o fenômeno que se opera com Eugênia é o fenômeno da psicofonia consciente. Então, ela fica observando o médium, a forma como ele está se comunicando. Ela segura, ela controla o seu aparelho físico. Não permite que esse espírito fale tudo, porque pode acontecer algo imprevisível. Aí, mais uma vez, lembramos da lição de Kardec, da importância do estudo. O médium precisa estar educado, controlado para participar do trabalho mediúnico. Por isso a importância do estudo, por isso a importância dos cursos, para que o médium esteja apto ao estudo, ao trabalho mediúnico. E aí ele coloca aqui ela, então, dentro da psicofonia consciente, e o hóspede enfermo do nosso plano permanece controlado pela médium. É isso que o Aulus nos fala. A quem se emana pela corrente nervosa, através da qual estará nossa irmã informada. Então, ela está do lado, ela sabe o que está acontecendo, de todas as palavras que ele mentalize e pretenda dizer, apropriando-se de seu mundo sensório, conseguindo enxergar, ouvir, raciocinar com algum equilíbrio, por intermédio das energias dela, a médium. Quem controla tudo é a médium, a Eugênia. Eugênia comanda firme as rédeas da própria vontade, agindo qual se fosse enfermeira, concordando com os caprichos de um doente, no objetivo de auxiliá-lo. Então vejam a posição de um médium, uma médium que tem essa importância, que tem esse controle, que é educada. E vocês viram a relação nos capítulos anteriores, quando o Aulus comenta de cada um dos médiuns. Então, como é importante que a médium, então, tenha esse controle. E aí, então, o espírito vai dar comunicação. É importante a gente dizer que o trabalho mediúnico é importantíssimo para o espírito comunicante, principalmente numa condição como esse, que está num processo obsessivo, que desencarnou muito jovem,
para que o espírito tenha o que a gente chama de choque anímico com o médium. Ao ter contato com o corpo físico da médium, ele, com aquele choque, ele passa a se lembrar, a se recordar do passado, mesmo que de forma turbada, é onde ele começa a despertar para realmente poder ser esclarecido, desmembrar-se então os processos obsessivos. E aí então o médium, ele fala, o Aulus, ele tem uma responsabilidade e o dever de colaborar na preservação, vejam bem, da ordem e da respeitabilidade na obra de assistência aos desencarnados, permitindo-lhes a livre manifestação, apenas até o ponto em que essa manifestação não colida com a harmonia necessária ao conjunto e com a dignidade imprescindível ao recinto. Então vejam as lições do Aulus, ensinando André, ensinando Hilário. E ele diz que o esforço se refere a entidades em desajuste. O medianeiro não deve ausentar-se do corpo, porque muitas vezes o médium pode sair enquanto o espírito usa o seu corpo físico, mas nessa situação ele diz que não é permitido. Lembrem-se, atentem-se que tem um médium que o Aulus menciona que ele se ausenta demasiadamente, ele não tem o controle sobre os comunicantes. Então, mais uma vez, a lição da educação, do controle, né? Então, a nossa amiga ela vai poder retornar ao corpo rapidamente, assim que ela queira. Porque a médium, ela tem autonomia de vontade ela decide sobre o seu corpo, sobre tudo o que acontece. E é interessante que então, nesse capítulo, vai ter a comunicação, o espírito que se comunica se chama Libório dos Santos. E aí aquele diálogo de normalmente espíritos que estão revoltados, perguntando quem me chama, o que querem comigo, onde que eu estou, o que eu estou fazendo aqui. Ele começa a sentir, através do choque anímico, a sensação do corpo físico da médium. Então aí ele começa aquele diálogo de discussão, né? E aquela amorosidade, aquela sensação. Quem vai esclarecer o espírito é o Raul Silva, o dirigente do grupo. Mas esse capítulo tem uma questão muito interessante, é que o André começa a perguntar para o Aulus, porque como ela confia naquelas palavras, na inspiração, né, de tudo aquilo que estava acontecendo, porque é uma situação que muitas vezes acontece com os médiuns que estão iniciando, não confiar, não ter certeza se aquela comunicação é dele ou não, que espírito que está ali, será... Essa insegurança é natural. Então, olha bem a lição que o Aulus dá para o André e para o Hilário. Eles perguntam, mas se a dúvida invadisse, insistiu o Hilário que pergunta bastante. Então o Aulus diz, emitiria da própria mente positiva recusa, expulsando o comunicante e anulando preciosa oportunidade de serviço. A dúvida, neste caso, seria congelante faixa de forças negativas. Então fica aí lição para nós da confiança, da fé no trabalho mediúnico, da educação, do controle, do estudo sistemático da doutrina espírita. Quem gostou, acompanhe a leitura, assine o nosso canal, curta, faça comentários, tá bem? Até o próximo!